No episódio de hoje, mais uma vez, vamos continuar falando de Ivan Ilitch e a sua morte e a aparente vida que ele teve. Eu retomei aqui os programas Aparente Escuridão com vocês no nosso último episódio, falando com vocês um pouquinho a respeito desse texto, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, Lev Tolstói. E esse texto ele tem sido bastante importante para mim nesse momento. Eu disse a vocês que essa é a terceira vez que eu estou lendo este livro e com um olhar diferente, né? Com um olhar novo que me permite enxergar outras coisas. Isso que é o bom da literatura, né? Da boa literatura. A gente relê e a gente percebe outras coisas que o próprio passar dos anos, a maturidade, o aumento de repertório cultural, literário. A gente espera em Deus, a gente vai ficando um pouquinho assim, mais espertinho para as coisas, né? Permite que a gente tenha um pouco mais de conhecimento depois, assim, melhor dizendo, a gente tenha mais percepção a respeito das coisas e o que é que está contido nessa leitura, né? E para mim tem sido muito bom. Eu ter feito essa leitura, essa releitura e agora estar mergulhando nela e poder estar compartilhando isso com vocês. Isso é muito bom também porque quando a gente ensina, a gente aprende, né? E aqui já vai uma dica para vocês que estão me acompanhando aqui no programa. Façam um esforço de ensinar as coisas que vocês aprendem para outras pessoas. E assim vocês irão aprender muito mais, sem sombra de dúvidas. Eu vejo isso na experiência, né? Eu já tinha ouvido falar a respeito disso, né? De que a gente aprende melhor na medida em que a gente ensina. E na experiência agora eu tenho percebido isso com muito mais clareza, né? E muito bem, tem uma coisa que eu preciso conversar com vocês também, antes da gente começar propriamente o tema desse programa, que vai ser um pouco na linha do programa da semana passada. E é o seguinte, é a seguinte coisa. Já faz um tempo que eu estou numa investigação pessoal a respeito do homem. Eu quero conhecer quem é o homem, o ser humano, né? O homem e a mulher. E eu não posso me enganar, me iludir, sair da realidade achando que os homens metafísicos, os tipos de homem que a gente vai encontrando nos tratados de filosofia, de antropologia filosófica, de quaisquer autores que aparecem aí pra gente, sejam eles mais consagrados pela história, pela tradição da igreja ou não, esses tipos metafísicos nós não os encontramos assim andando por aí. A gente não encontra um tipo metafísico de homem perfeito, estruturado, como descreveu Santo Tomás, que era um gênio, um santo, e que se baseou também na filosofia de Aristóteles para dizer quem era o homem, esse composto de corpo e alma nessa união ilemórfica. Bom, isso é um conceito filosófico, né? E a gente não encontra esse conceito caminhando por aí, a gente não vê esse conceito caminhando por aí. Quando a gente vai estudar filosofia, nós temos que fazer esse esforço imaginativo para tentar aplicar esses conceitos em situações concretas. E por isso a importância da imaginação. E por isso a importância da literatura, gente. E da boa literatura. A gente consegue meditar com porcaria também. A gente pode pegar alguma verdade nas coisas que são, assim, não tão alta literatura, como o que eu fiz naquele programa do Matthew Perry, a respeito da vida dele, né, a autobiografia que ele escreveu e que eu li, e que me deixou assim de cara, né, como aquele cara sofreu, né, como ele realmente sofreu, a dor dele, a dor intensa dele, eu fiquei compadecido por ele, e também porque ele revela muito da nossa cultura, da nossa geração, revela muito de mim, né. Então, quando a gente vai estudar filosofia, a gente precisa aprender a trazer os conceitos filosóficos para a vida concreta, para a vida do dia a dia. De alguma forma, vou utilizar uma palavra aqui para ajudar vocês a entenderem. De alguma forma, a gente tem que encarnar esses conceitos, tá bom? Trazê-los para a vida concreta. Porque a gente precisa compreender melhor a que eles dizem respeito. Ficar no mundo da abstração é bom, porque nos ajuda a ver as coisas
de maneira mais, como é que eu poderia dizer? Mais superior, mais alta, né? Um pouco longe das vicissitudes do dia a dia, das coiseiras que acontecem no dia a dia. Para usar uma palavra assim, menos chique, vicissitude, né? Das coiseiras do dia a dia. E quando a gente estuda, então, metafísica, antropologia filosófica, essas duas disciplinas especialmente, a gente enxerga o homem do ponto de vista metafísico. Quem é o homem, estruturalmente falando, a partir da filosofia? Mas isso para mim pessoalmente, não basta. Eu quero conhecer o homem concreto, o homem real, né? E eu estou nessa jornada já há algum tempo. Esse tem sido um tema de pesquisa pessoal e para o qual eu não tenho dedicado assim um tempo exclusivo só para isso, entendeu? Na medida em que eu vou vivendo meu sacerdócio, vou vivendo a minha vida, os temas vão aparecendo e temas correlatos a este estão aparecendo. E aí, eu entendi uma coisa, que para eu entender quem é o homem, eu também preciso entender quem é o homem moderno. Eu sou um homem moderno. Ou, melhor, eu estou num contexto de homem moderno. Ou seria pós-moderno. Pois é, aqui que está um pouco o drama, sabe? A gente vê as histórias dos santos, dos homens antigos que nos inspiram imitação, e é possível que a gente tente colocar aquilo na prática da nossa vida também, mas a gente não percebe que a cosmovisão é completamente diferente, o mundo daquele homem antigo é diferente do meu, o jeito de se estruturar na realidade é diferente, o modo como eu me penso é diferente do modo como ele se pensava, né? O homem moderno, isso é muito claro, né? Ele é muito mais individualista do que o homem antigo, que era muito mais comunitário. Então, tudo aquilo que me permite conhecer um pouco melhor a respeito desse homem, quem é o homem? Esse homem que surgiu não por um mero acaso, eu tenho certeza de fé em relação a isso. O que me ajuda a conhecer esse homem, eu tenho buscado, né? E o Tolstói, com a morte de Ivan Ilitch, ele tem me ajudado. Meu faro tem me levado para o Tolstói e cada vez mais eu percebo que o Ivan Ilitch, ele é um tipo de homem muito próximo daquilo que nós somos hoje, atualmente. Ele não está sozinho. Como eu disse para vocês no programa anterior, o primeiro capítulo do A Morte de Ivan Ilitch retrata para nós a cultura da época. Como havia aquilo que no programa passado eu não tinha nome para descrever, agora eu tenho um nome, eu encontrei um termo, uma expressão. O primeiro capítulo nos mostra não só a indiferença em relação a outro ser humano, mas a descartabilidade do homem. Como é fácil enxergar homens que descartam homens, seres humanos que descartam seres humanos. O ser humano se tornou descartável. E nós vimos isso no primeiro capítulo. Vimos como o Piotr, que era o dito amigo do Ivan Ilitch, não estava nem um pouco interessado por ele, não sentiu nenhum tipo de compaixão por ele, não num primeiro momento, pelo menos, né? Depois ele sente alguma coisinha, mas como a vida tem que ser agradável, a vida tem que ser leve, a vida tem que ser decente, ele logo afastou isso da cabeça, porque não seria muito bom ficar pensando nessas coisas e ficar meio tristonho, né? A vida tem que continuar, porque afinal de contas, quem morreu foi ele e não eu. Isso é o que o narrador do A Morte de Ivan Ilitch traz pra gente, né? Então o Piotr não estava nem um pouco interessado no Ivan Ilitch, ele não estava triste pela morte do seu dito amigo. Ele havia ido ao velório só para cumprir as normas de decência, Bom, era o que todo mundo tinha que fazer. E ele foi porque ele era de alguma forma próximo do Ivan Ilitch, né? Então ele foi. Mas o Ivan Ilitch para ele era completamente descartável, né? Não tinha relevância nenhuma. Ele não ficou triste por ele. A vida só passou. Depois nós vemos um outro colega do Ivan Ilitch, o Schwartz, o alemão, que aparece lá. Na verdade, acho que ele é russo, né? Mas, enfim, o nome é alemão. E o Schwartz, de maneira jocosa, está mostrando como a vida não pode parar. A vida tem que continuar. E não é um velório como esse que vai
fazer com que o jogo de cartas deles vá parar naquela noite, né? Isso não pode impedir um completo, assim, desrespeito com a morte do seu amigo, né? Do seu pretenso amigo. Mas a pior das situações é a da esposa. A esposa, esqueci o nome dela, Proscóvia. Esses nomes são tão difíceis, né? Meu Deus do céu. Praskovia Fyodorovna. Provavelmente eu não estou pronunciando certo isso aqui, né? Eu não sei russo minimamente, mas tô seguindo um acento aqui. Então, depois a gente vê mais claramente a atitude da esposa dele, que é fingida, é cínica. Meu Deus, que mulher cínica e dissimulada. Ela chama a atenção toda para si, ela mostra como o sofrimento do Ivan Ilitch, na verdade, foi muito sofrido para ela. Ela sofreu muito, meu Deus, era intolerável para ela o sofrimento dele, sem considerar de maneira alguma o sofrimento do próprio marido. E ela vai atrás do Piotr porque ela quer saber como arrancar mais dinheiro do governo do que ela já iria receber por ocasião da morte do marido. E quando o Piotr diz a ela que não tem muito o que fazer e dá uma fingida assim, né, dizendo que o governo é assim mesmo, ele tira tudo da gente. E aí o narrador do livro diz assim para nós: então ela suspirou e pareceu pensar num meio de livrar-se do seu visitante. Ele é descartável, né? O visitante também é descartável. O marido era descartável. Ela pensa na morte do marido, que pelo menos iria livrar ela desse sofrimento e da angústia de ter que continuar casada com ele. A decência da época, pelo menos, dizia que era importante que as pessoas se mantivessem casadas, então ela não ia se separar. Então seria melhor que ele morresse. Ela pensa isso, né? Mas depois, ela logo em seguida, ato contínuo, pensa, não, mas acho que melhor não, porque se ele morrer, então eu vou deixar de receber o meu ordenado mensal, a pensãozinha, né, que ela ia receber. Ela não está preocupada com o marido, coisa nenhuma, né? Ela só está preocupada consigo mesma. E o que é chocante nessa narrativa do primeiro capítulo, ainda comentando o primeiro capítulo, é o fato de uma pessoa que deveria ser muito, muito próxima do marido, não o é. E não está nem um pouco preocupada com ele. Ela está o tempo todo voltada a si mesma, para si mesma. E o marido não passa de uma espécie de patamar sobre o qual ela sobe para ela mesma receber toda a alegria, toda a felicidade, toda a vida boa que ela pode receber às custas do marido, porque ela não trabalha, né? Só o marido que trabalha. Mas ele tem o dever de sustentá-la e dar a melhor vida para ela. Uma vida, como diz o Ivan Ilitch, deve ser boa, leve, agradável e decente, de acordo com a sociedade, que depois não ofereceu nada para ele. Nós vamos comentar isso num próximo programa, né? Então, recapitulando essas coisas, eu falei para vocês que eu fiquei de comentar um pouquinho a respeito de um trecho da doutrina social da igreja, do compêndio, na verdade, né? Esse compêndio da doutrina social da igreja que foi editado pela editora Paulinas e publicado pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz. De fato, é um compêndio, ele compila os principais temas da doutrina social da igreja. E aqui nós temos um tema importante a respeito da pessoa humana, que eu quero compartilhar com vocês. No número 108 da doutrina social da igreja, o texto diz assim: a mensagem fundamental da Sagrada Escritura anuncia que a pessoa humana é criatura de Deus. Isso já é uma coisa relevante, porque veio do Criador e não surgiu do nada, simplesmente. Do nada não, porque veio do nada, né? Deus criou as coisas do nada. Não veio do acaso, da mera evolução das espécies. Deus criou os macacos, depois... Deus criou os macacos não, né? Cabeça de cristão a gente tem dificuldade de pensar de outra forma, né? Enfim, a evolução gerou os macacos, evoluiu, fez com que os macacos evoluíssem. Ai, gente, que difícil falar, né? Pela evolução, os macacos
surgiram a partir de outros animais, que depois deram origem aos hominídeos e depois deram origem aos seres humanos. Se nós somos fruto da mera evolução das espécies e ninguém nos criou, isso significa que não existe um certo e errado pré-estabelecido. E nós é que criamos o nosso certo e o nosso errado. Nós, de alguma forma, somos donos de nós mesmos, autores do nosso próprio destino. E podemos decidir o que nós quisermos fazer conosco mesmos, desde que não afete a legislação vigente e a moral comum, a decência comum. Se bem que hoje em dia esse tema, ambos os temas, né, não são muito relevantes não, e especialmente aqui no Brasil, que tem a fama de ser um país bem aberto, para não dizer outra coisa, e cuja legislação, vocês sabem, não costuma ser aplicada de maneira muito justa, também nem isso é respeitado, né? Então, se o ser humano ele não surgiu a partir de um criador, se ele não foi criado, se não foi criado com um propósito, a gente está meio que livre, está meio que solto, né? E nós precisaríamos investigar um pouco isso. O que é que significa o fato de o homem ter sido criado e o fato de o homem não ter sido criado? Ele ser meramente fruto da evolução das espécies, que, pelo que eu ouvi falar, não tem mais credibilidade hoje em dia num meio científico sério, embora continue sendo ventilado porque é algo que ataca a igreja e ataca o cristianismo. Nossa, que novidade, né? Assim, como se em 2000 anos de história ninguém tivesse feito isso. Beleza. Então, voltando, né? Nós fomos criados. É isso que a Sagrada Escritura passa como mensagem fundamental para nós. Nós fomos criados. A pessoa humana é criatura de Deus. Nós somos criados e criados com um propósito. E aí o texto continua. Identifica o elemento que o caracteriza e distingue no seu ser a imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, a sua imagem ele o criou. Homem e mulher os criou. Isso antes do relato de Adão e Eva, né? Nós estamos aqui no Gênesis, no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. Para ninguém dizer que houve uma primazia de Deus sobre o homem do sexo masculino, né? Não, capítulo 1, versículo 27 do livro do Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, a sua imagem ele o criou, homem e mulher os criou. Esse é o homem que foi criado à imagem de Deus, homem e mulher, nessa diferenciação sexual. E esse elemento, o fato dele ter sido criado, o ser humano ter sido criado à imagem de Deus, é aquilo que, em última análise, dá força à sua dignidade como ser humano. Nós não somos qualquer coisa. Deus não anda sobre a terra. Não mais, pelo menos, né? Porque, de acordo com o livro do Gênesis, ele andava. E na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ele também andava. Quando ele viveu lá naquela região da Palestina, durante 33 anos. Deus não anda sobre o mundo. Mas nós andamos. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Existe algo de muito grande no ser humano. Algo de muito grande, algo de imenso. Isso precisa ser meditado. A gente precisa refletir mesmo sobre isso. Eu tenho refletido sobre isso e eu quero passar isso para vocês, né? E aí o texto continua e diz assim para nós. Deus põe a criatura humana no centro e no vértice da criação. Olha que coisa bonita. No centro e no vértice da criação. No homem, plasmado com a terra, Deus insufla pelas narinas o hálito da vida. Quando o homem foi criado do barro da terra, Deus soprou a vida nele, né? É o que nos diz o relato bíblico. Deus insufla pelas narinas o hálito da vida. Portanto, por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas uma coisa, mas alguém. Aqui que está o ponto onde eu queria chegar. Já que nós somos
nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, diferentemente de todos os outros bens criados neste mundo, nós somos pessoa. Porque participamos do ser pessoa de Deus unitrino. A nossa pessoalidade, o nosso ser pessoa, ele não é uma coisa isolada. Ser pessoa, nós poderíamos dizer que é estar em relação. E estar em relação aqui de maneira consciente e de maneira deliberada, que é próprio da nossa natureza. Nós somos seres que possuem inteligência e que possuem vontade livre, a possibilidade de autodeterminação, algo que os animais não possuem. Eles não possuem. Né? Isso faz o ser humano um ser completamente distinto, de natureza completamente distinta de todos os bens criados deste mundo. E nós só somos este ser pessoa por conta da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Nós participamos da pessoalidade deles, do ser pessoa deles. Né? Bom, assim, para continuar o texto, depois eu comento mais uma coisa aqui. Aí o texto continua e diz assim, vamos retomar. Portanto, por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas uma coisa, mas alguém. E por ser alguém, complementando, é capaz de conhecer-se, o que um animal nenhum é capaz de fazer. Ele é capaz de possuir-se, eu sou dono de mim mesmo, eu posso me possuir. E de doar-se livremente, eu possuo para poder doar para os outros. E a entrar em comunhão com outras pessoas de maneira consciente e deliberada. E é chamado, por graça, a uma aliança com o seu Criador. Aliança, não contrato. Em contrato existe troca de bens. Em aliança existe troca de pessoas. Mas não é troca de pessoas como um objeto. É troca de pessoas como um alguém. Alguém. Pessoa é alguém. A uma aliança com o seu Criador e oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Bom, alguém poderia ouvir isso daqui e dizer o seguinte, mas eu não tenho fé. Então, para mim, tanto faz, tanto fez aquilo que você está dizendo, né, padre? Tá, eu acho que dá para concordar com isso, né? Mas, sinceramente, falta um pouco de humanidade mesmo para perceber que o ser humano é ser humano e exige ser tratado como ser humano. É uma obviedade, né, gente? É uma coisa assim, chega até a dar vergonha ter que falar um negócio desse, mas para quem está refletindo a respeito da realidade, e eu gostaria de colocar vocês também nesse processo de reflexão, nada é bobo, né? Nada é óbvio. E a gente tem que refletir mesmo a respeito disso. O ser humano, por ele ser humano, ele exige de nós um respeito diferente. E está aí a tentativa da Comissão de Direitos Humanos, da Declaração dos Direitos Humanos, já há algumas décadas, tentando colocar em vigor uma espécie de matriz legal que ajude na defesa da vida do ser humano de maneira integral, né? O que não tem dado muito certo, por conta da desumanização do homem. E eu acredito que isso é um pensamento assim que não é fruto de muito estudo, não, tá? Precisaria refletir um pouco mais sobre isso, mas eu acredito que essa desumanização ela seja causada particularmente pela linguagem. Na medida em que nós vamos demonizando os outros com a nossa linguagem, chamando eles de... Acho que eu não posso falar essa palavra, né? Ai, meu Deus do céu, falar no YouTube não é uma coisa muito fácil. Na medida em que nós chamamos eles de nacionalsocialistas, vou ter que encontrar umas coisas aqui para colocar no lugar, para não derrubarem o meu vídeo, embora eu não seja ninguém, né? Mas vai que o algoritmo do YouTube tá lá passando sorrateiramente, de repente ele vê o meu vídeo e pá, derruba meu vídeo. Aí não dá, né? Aí todo o trabalho perdido, né? Não. Então, a gente chama as pessoas de
nacional-socialistas, ou então a gente chama as pessoas de fascistas, ou a gente chama as pessoas de esquerdistas, ou a gente chama as pessoas de sei lá mais o quê. Independentemente da linguagem que você acaba utilizando, desse modo tão extremo, você acaba desumanizando aquela pessoa. Nós acabamos desumanizando a pessoa. Eu já vi isso acontecer em atendimento com fiel, né? Com uma pessoa que vem pedir atendimento para mim. E teve uma situação em que o cara não queria nem mencionar o nome da ex-esposa dele. E ele acabou colocando, no lugar do nome da ex-esposa no contato lá do celular, ele acabou colocando uma expressão que, assim, era uma expressão ruim e que de alguma forma descrevia mesmo a realidade das coisas. Mas eu disse para ele, né? Você não está percebendo que você, de alguma forma, está desumanizando ela? E que Nosso Senhor com certeza não faria isso, porque o promotor da vida principal aqui é Jesus, com certeza. Aí ele compreendeu e tal, e acabou mudando o nome do contato, né? Mas é tão fácil a gente falar isso, meu Deus do céu, a gente desumanizar as pessoas e colocá-las em categorias, em caixinhas e julgá-las assim definitivamente. É claro, gente, assim, eu estou tentando não ser ingênuo e não pensar que, mas assim, existem pessoas ruins, existem pessoas más. Eu sei, com certeza, e faz parte do debate público a gente saber utilizar dos termos adequados, certo? O próprio Jesus, quando foi se referir a Herodes, o chamou de raposa. Digam àquela raposa. Isso é muito engraçado, né? Quando ele vai falar com os fariseus, vocês são raça de víboras, sepulcros caiados. Mas ele está utilizando essa linguagem não é para diminuir aquelas pessoas, e sim para descrever algo da realidade. É porque Jesus se compadecia deles, né? Queria chamar a atenção deles para eles acordarem para a vida. E ao nós fazermos essas coisas, a gente pode acabar incorrendo nesse problema de desumanização. Quem era Ivan Illich? Quem era Ivan Illich? Quem era? Era só um funcionário público? Era só o marido de alguém? Ele era só, sei lá, um russo? Alguém que vivia na Rússia? Alguém que morava na Rússia? Interessante, eu acabei de me lembrar que tem um trecho aqui no livro, deixa eu ver se eu acho, achei, na página 49. Um trecho do livro em que ele vai refletir a respeito, o Ivan Illich vai refletir a respeito de um silogismo que ele aprendeu quando ele era criança, né? E o silogismo é esse. Ele está um pouco adaptado aqui, mas a gente conhece esse silogismo também. Só que o personagem principal é Sócrates, né? Aqui o personagem principal é Caio. Ele aprendeu esse silogismo na escola. Caio é um homem. Os homens são mortais. Logo, Caio é mortal. É uma coisa lógica? É lógica, com toda certeza. E aí o narrador diz, né? Para Ivan Illich parecer ali durante toda a sua vida correto, esse silogismo, parecera correto somente em relação a Caio, mas de modo algum em relação a ele. Porque Caio é uma ideia e por isso pode morrer. Mas ele não é uma ideia. O Ivan Illich não é uma ideia. Ele é uma pessoa. E aí ele continua dizendo assim, né? Tratava-se de Caio homem, um homem em geral. E neste caso, absolutamente justo que ele morresse, o Caio homem, né? O Caio geral. Mas ele não era Caio. Não era um homem em geral. Sempre fora um ser completa e absolutamente distinto dos demais. Ele está certo. Ivan Illich sempre foi uma pessoa única. Completamente distinta dos demais. Aquilo que eu estava falando antes a respeito das abstrações, né?
esse silogismo lógico aqui, isso é uma abstração. É verdade, com toda certeza é verdade. Mas se a gente não traz essa abstração para o mundo concreto, a gente não sabe muito bem do que é que aquilo está falando. E Ivan Illich foi só perceber o peso dessa abstração lógica no momento em que ele estava morrendo. Ele percebe que, poxa, para Caio era lógico que ele morresse daquele jeito, mas para mim não, eu não posso morrer desse jeito, porque eu não sou Caio. Porque eu sou distinto dos demais. E aí o narrador continua dizendo, né? Ele era Vânia. Vânia, gente, segundo a nota do tradutor, é um diminutivo de Ivan. Aqui no Brasil, Vânia é um nome feminino, né? Mas no russo, Vânia é o diminutivo de Ivan. Ele era Vânia, com mamãe, com papai, com Mitya e Volodya, diminutivos de Dmitry e Vladimir, respectivamente. Com os brinquedos, o cocheiro, a babá, depois com Katyenka, com todas as alegrias, tristezas e entusiasmos da infância, da juventude, da mocidade. Existiu porventura para Caio aquele cheiro da pequena bola de couro listada, de que Vânia gostara tanto? Porventura Caio beijava daquela maneira a mão da mãe? Acaso farfalhou para ele daquela maneira a seda das dobras do vestido da mãe? Fizeram um dia tanto estardalhaço na faculdade de Direito por causa de uns piroique? Eu acredito que seja pirogue, né? Mas que seja aquilo que nós conhecemos como pirogue, melhor dizendo. Mas aqui está escrito piroique. Enfim, estivera Caio assim apaixonado e ele era capaz de conduzir assim uma sessão de tribunal? Olha que coisa interessante. Quando você começa a considerar a história daquela pessoa na sua frente, você vê que ela é uma pessoa. Você vê que ela é uma pessoa. Agora, quando você desumaniza, utilizando da linguagem para reduzir aquela pessoa a uma categoria, isso, embora possa ser possível no debate público e às vezes até necessário, tem um efeito colateral, que é o de reduzir o ser humano a uma coisa. E o homem não é uma coisa, o homem é um alguém, é uma pessoa. Uma pessoa que é pessoa à luz de Deus, da imagem e semelhança de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Vocês vejam, por exemplo, a situação que aconteceu na Alemanha, né? Naquele período ali entre a década de 30 e década de 40. Melhor dizendo, no início da Segunda Guerra. Né? Os judeus, eles não eram um povo muito amado pelos alemães. Para fazer uma redução assim bem grosseira, né? Eu poderia dizer que havia um movimento de resistência aos judeus na Alemanha quando o senhor Adolfo chegou ao poder. Gente, sinceramente, eu não sei que palavra eu posso dizer aqui ou o que eu não posso falar. Vamos ver. A gente vai sentindo, né? Então, quando o senhor Adolfo chegou ao poder, ele deu continuidade ao seu projeto, um projeto que envolvia os judeus, né? E assim, ele conseguiu fazer o que ele fez porque, de alguma forma, o povo alemão, que o elegeu democraticamente, diga-se de passagem, né? O povo alemão, de alguma forma, concordava com o afastamento dos judeus. Mas, gente, vamos combinar uma coisa aqui, né? É difícil você ficar impassível ou você aceitar tranquilamente a situação de um judeu que é colocado num gueto à luz do dia e humilhado como um rato à luz do dia. Se quiserem uma recomendação de filme para assistir, vejam A Lista de Schindler. É maravilhoso. É maravilhoso. Assim, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida. E muito, muito bem feito. E o final, depois vocês venham comentar aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse filme. Porque é, assim, sensacional. Os judeus foram reduzidos a uma categoria pior do que bicho. E aquilo que é pior do que bicho, aquilo que é barata, merece ser descartado, né? Merece ser aniquilado. Essa é um pouco a ideia, entendeu? Um pouco a ideia daquilo que eu queria compartilhar aqui com vocês, ainda em relação ao primeiro capítulo, ele já trazendo esse elemento aqui da
da lógica, Caio é homem, os homens são mortais e, portanto, todos os homens vão morrer, para perceber que não basta uma abstração para a gente entender o que é o homem, como também não basta um termo para dizer quem é aquela pessoa, né? Nós precisamos ver a sua história. E na medida em que nós entramos em contato com a história de Ivan Illich, a gente vai percebendo, existe um homem real aqui. Existe um homem concreto aqui. E isso serve também para nós. Né? Isso serve também para nós. Nós não fomos colocados numa situação tão drástica como a da Alemanha na década de 40. Só que nós estamos vivendo um tempo bastante curioso. Bastante curioso. Em que se comemora na internet a morte de uma pessoa por falar aquilo que ela pensa. O Charlie Kirk, que morreu, assassinado. Mas que, assim, eu sinto em dizer que se fosse uma outra pessoa, talvez a comemoração fosse acontecer também, sabe? Também se fosse uma outra pessoa do outro espectro ideológico, do outro lado, talvez houvesse uma comemoração na internet. Eu acho que sim. Isso mostra o nível de desumanização em que nós nos encontramos. E o que é o homem no meio disso tudo? O que é o homem? Vamos cuidar um pouco com a linguagem, né? Para a gente não reduzir as pessoas e começar a ter um olhar mais humano sobre o próximo. Aquele seu colega de trabalho que você não gosta, aquele seu marido ou aquela sua esposa que é um porre na sua vida, sinto em dizer, aquele padre da sua paróquia que, meu Deus do céu, o que ele está fazendo? E sei lá mais quem. Essas pessoas têm dignidade humana. Elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Elas têm uma história, elas têm pai e mãe, elas têm desejos, elas têm impulsos para o futuro, elas têm movimento para o futuro, né? Elas têm uma história, elas têm gostos, elas têm personalidade. Humanizem essas pessoas. Eu também estou nesse trabalho, né, de humanizar as minhas relações, né, as relações que eu tenho. Uma pessoa que aparece para mim no confessionário não é meramente um penitente, né? É uma pessoa que tem uma história. É uma pessoa. A gente trata como um penitente para facilitar a relação confessor-penitente. Então, chama penitente. E eu sou confessor. Mas eu também não sou só confessor, eu tenho uma história, eu sou uma pessoa. Entende? Então, a linguagem, ela deve ser utilizada para a gente dar nome às coisas, com toda certeza, mas nós temos que ter essa consciência de que a linguagem ela é uma abstração. Ela não revela a realidade como um todo. Que a gente tem que ter um olhar para a realidade, não só para a linguagem. Um olhar para o ser das coisas e não só para a linguagem, para a gente conhecer o que é o homem. Ou melhor dizendo, para conhecer quem é o homem. E essa é uma tarefa que, assim, é um pouco árdua, eu reconheço. Mas vamos tentar trilhá-la aqui juntos, né? Eu recomendo a vocês que leiam esse livro, para que vocês possam aproveitar melhor essas discussões que eu irei fazer aqui com vocês. Ainda tem bastante coisa para ser falada aqui. E reflitam um pouco a respeito do que eu disse nesse episódio de hoje. Tá bom, pessoal? Deixem aí nos comentários o que vocês quiserem deixar, alguma sugestão para mim, alguma coisa, o que é que vocês estão achando dos programas. Vocês estão vendo que tá um pouco menos montado, né, o programa, e eu espero que vocês estejam gostando também desse formato, que para mim facilita muito mais. Tá bom? Espero vê-los no próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau.